É óbvio que tem a old school, sabe? Que não gosta que mexa, eu respeito. Mas eu me sinto roubado quando o ator entrega sempre exatinho o que está ali. E é um pouco, se você não está aberto a isso, é um pouco cercear uma coisa que surge naturalmente, que são as piadas, as brincadeiras que aparecem por causa da dinâmica do elenco. O elenco começa a trabalhar junto, começa a ter uma intimidade, e dali surgem coisas. Tem uma outra questão, Lusa, sobre a trilha sonora, né? Durante o filme percebemos o papel fundamental da trilha sonora que expressa as sensações do Alecrim. Como é que foi a escolha dessas músicas, né? Eu diria que a trilha faz parte do roteiro, porque a trilha ela ajuda a enfatizar intenções, a trilha ajuda a marcar claramente quando começa um pedaço do filme e quando começa o outro, a trilha ajuda a botar o filme para frente, a trilha ajuda você a entender melhor qual é a personalidade de um personagem, por exemplo. Então a trilha é super importante, não porque vendo o filme você acha que fica mais legal ouvindo com musiquinha. Não, é porque a trilha faz parte da narrativa. No caso da trilha do Estômago, quem fez a trilha foi o Giovanni Venosta, que é um trilheiro italiano. Tem aqui uma série de perguntas, acho que para os dois, sobre cinema brasileiro. Então gostaria de saber se a produção de filmes do Brasil é lucrativa. Porque os filmes nacionais não são tão divulgados quanto os filmes estrangeiros. Não seria interessante ter mais filmes voltados ao entretenimento para promover o cinema nacional lá fora e aumentar a renda do cinema? A tua própria maneira de colocar a pergunta, eu acho que já explica um pouco parte do que foi perguntado. Assim. Quando você diz assim, eu tenho a sensação que tem mais filme de entretenimento do que propriamente o cinema de arte no Brasil. A gente tem essa sensação porque, na verdade, os filmes de entretenimento brasileiros, que são, se você parar para contar, efetivamente, o que vem com potencial para virar um filme de massa e o que vira um filme de massa, ele tem a maciça concentração da mídia no país. E mídia, não estou falando da capa da Folha de São Paulo ou um bonequinho aplaudindo de pé do Globo. A gente está falando aqui da mídia que efetivamente bate mais direto na massa brasileira, que é a televisão. Então, quer dizer, o número de inserções que um filme como Estômago, por exemplo, é um filme que ficou muito mais restrito do ponto de vista de anúncio de televisão, de campanha de mídia, mesmo com os prêmios que ganhou. A gente está falando de um filme que eu acho que foi muito bem dentro de um cenário brasileiro, mas esse muito bem, o Lusa me corrija se estiver errado, foi cerca de 90 mil espectadores. Agora, é um filme que ele vai ter, e vocês são a prova viva disso, da vida útil que esse filme está tendo, e que muitas vezes um outro filme comercial que fez, sei lá, 2, 3, 6 milhões de espectadores não vai ter. Hoje a gente tem, na discussão cinematográfica, quase que uma cisão, assim, 2 caminhos, 2 blocos mesmo. Ou você discute estética, ou você discute mercadoria, exatamente, você discute bilheteria. Você discute o cinema como produto rentável ou como reflexão artística. No cinema a gente fala necessariamente de um termo que um grande cineasta brasileiro, que fez carreira no exterior, que é Alberto Cavalcante, hoje esquecido, cunhou, que é o filme indústria. Cinema é arte indústria, como ele chamava. Acho que é uma distorção que pode ser muito perigosa e que eu acho que encontros como esse, principalmente eu acho que por uma troca de geração que a gente está tendo aqui, pode sanar. Tem muita gente da plateia que eu vi aqui quando eu tinha a idade de vocês, acho que o Lusa por aí também, a gente foi tolhido de poder ver cinema brasileiro de uma maneira mais dinâmica como a gente tem hoje, porque não tinha produção. Pegando carona nisso que o Rodrigo está falando, tem uma série de probleminhas que são pontuais no cinema e a gente precisaria resolver. A gente tem pouca sala de cinema. Além de ter pouca sala, ou seja, tem pouca sala de cinema e tem 400 filmes americanos chegando. O que eu acho que a gente precisa se apegar, assim, se o filme é bom ou ruim, pronto. O filme é bom ou ruim, acabou. E a gente precisa ter críticos melhores também, sabe? Mais bem preparados como o Rodrigo, como a Isabela Boscov, como o Merten, como alguns. E principalmente assim, com relação ao... Eu imagino que vocês estão decidindo carreiras ainda, né?
façam cinema também, considerem, porque esta geração da qual eu faço parte não é uma geração mais que topa fazer cinema porque é legal. Ou seja, nós vamos fazer filme? Vamos. Então eu preciso que você me pague para eu pensar na tua ideia. E tem muita gente que já está fazendo isso. O Estômago, aqui no Brasil, ele estreou em 18 salas, se eu não estou enganado. Em 18. Na Bélgica, que é uma merdinha desse tamanho aqui, ele teve 20 salas. Na Espanha, que é do tamanho de Minas Gerais, tudo bem, os caras têm grana, mas é do tamanho de Minas Gerais, estreou em 50 salas. Aqui a gente estreou em 17. Juntando a Bélgica e a Holanda, a gente fez a mesma bilheteria lá que fez no Brasil. Então este filme, ele é um sucesso de público. E deu grana. Sem precisar abdicar de uma certa autoralidade. Então isso é possível e eu concordo com o Rodrigo, não tem que ficar diferenciando uma coisa da outra. Se o filme é bom, é pronto, é bom e acabou. Olha, pra gente encerrar, sabe o que eu tava lembrando? E o filme que fala tanto de comida, né, do paladar, do Oswald de Andrade, que dizia: a massa ainda vai comer os biscoitos finos que eu fabrico. Eu não vou adaptar a receita do biscoito a quem não tem paladar. Eu vou ensinar quem não tem paladar a comer o bom biscoito, né? E esse filme é um belíssimo biscoito, né? Então a gente sai feliz daqui. A presença do Lusa, a presença do Rodrigo e as questões que animaram, né, esquentaram aí o debate.